Olá, pessoal do terceiro ano, estamos aqui para a revisão para a AV2 de Filosofia do primeiro bimestre. Todo mundo animado? Aê! Se não tiver, faz de conta que tá. Porque estudar filosofia é ser amigo da sabedoria. Todo mundo lembra desta origem da palavra? Filo é amigo, Sofia é sabedoria. Lembra por que os gregos não fizeram a palavra frater, Sofia? Frater é irmão. Não é uma relação de obrigação com o saber, mas é uma relação de escolha do saber. Amigo você escolhe, irmão você não escolhe. Então, filo, amigo, Sofia, sabedoria. Este ponto todo mundo tira na prova, né? Meus parabéns. Vamos para o próximo ponto. Como surge a filosofia? Professor, eu nem entendi o que está nessa imagem. Aqui, eu vou lá perto dele, ó. Poseidon, deus dos mares, por exemplo. Aqui, um navio grego da Grécia Antiga com toneladas de azeite em seu compartimento de carga. O que essas duas coisas têm a ver para a gente entender o surgimento da filosofia? Enquanto os gregos se organizavam apenas em genos, aldeias de laços familiares, de laços genéticos, genos, a explicação mítica era suficiente. Se eu falasse que está chovendo, porque Poseidon agitou o mar e as gotículas de mar caíram na plantação, e é por isso que a azeitona é salgadinha, não teria maiores problemas. Essa explicação mitológica, também chamada de cosmogônica, ela era suficiente. Professor, cosmogônica, isso, a cosmoagonia. Agonia, sentimento, as explicações emocionais sobre o cosmos, cosmogônicas, eram suficientes. Explicações míticas. Só que, quando os genos vão virando polis, as áreas aldeias vão se formando em cidades, Atenas e Esparta, as duas principais, se eu perder um carregamento de azeite no mar, não dá para eu falar que foi porque Poseidon estava nervosinho. Mas eu preciso falar qual é a explicação racional para o navegante ter escolhido o caminho errado. Provavelmente a explicação racional está ligada em achar uma substância que forma tudo o que existe, por exemplo, a água, para Tales, e explicar como ela se manifesta na natureza. Ou seja, quando está calor, a água evapora. Quando está frio, a água condensa e precipita. Se a variação de temperatura for muito intensa, pode se formar uma tempestade. Você entende? Se eu souber como o ciclo da água funciona, eu evito tempestades, ou diminui muito a chance de eu sair com o meu navio na tempestade. Para as cidades, para as polis que estavam começando com o comércio marítimo, a explicação racional, a explicação lógica predomina sobre a mítica. Até aquela musiquinha, aquela paródia do One Direction. É que o mito não aguentou quando o Logos nasceu, transformando temas míticos em racionais. Vamos achar qual é o princípio de tudo. Só que o princípio de tudo variava de filósofo para filósofo. Esses primeiros filósofos, como eles queriam achar a substância que forma tudo que existe, a arqué, eles eram chamados de monistas ou pré-socráticos. Pré-socráticos porque eles vieram antes de Sócrates, monistas porque eles queriam achar a única substância que forma tudo que existe. Então vamos dar uma olhadinha, já volto para esse daqui. Para o Pitágoras, a substância que forma tudo que existe eram os números, tá? É só você lembrar do número π ou do teorema de Pitágoras. Para Demócrito, a substância que forma tudo que existe é o átomo. É só você lembrar que o átomo é estudado pela química e demora para você aprender química. Para Tales, a substância que forma tudo que existe é a água. Olha, vou colocar meu rostinho perto dos grandes filósofos. O gole d'água, Tales. Para esses filósofos aqui, a substância que forma tudo que existe, a arqué, professor, eu não vou decorar a palavra arqué, vai. Arquétipo, arquitetura, arcabouço, tá? São palavras que significam a substância que estrutura o que existe. Eram substâncias físicas. Só que existem outros dois pré-socráticos
que eles dizem que a substância que forma tudo que existe é além da física, é metafísica. Para quem são esses? São, está demorando para chegar, chegou, o Heráclito e o Parmênides. Para o Heráclito, a substância que forma tudo que existe é a mudança. Ele até tinha uma frase para valorizar a mudança. Ele falava assim: nenhum homem pode se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque quando ele for se banhar a segunda vez, as suas células já mudaram, ele já não é mais o mesmo homem. E as águas do rio já mudaram também, evaporaram, precipitaram outras águas. Então, um homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque quando ele for se banhar a segunda vez, o rio não é o mesmo e o homem não é o mesmo. Já Parmênides discordava de Heráclito. Ele falava: a substância que forma tudo que existe é a permanência. Até uma flecha em movimento, um discípulo do Parmênides, chamado Zenão, tem o paradigma da flecha, diz: parece que a flecha está em movimento. Uma flecha que parece estar em movimento, ela está parada em vários lugares. Parece movimento, mas o movimento seria uma ilusão. Então, olha só, se você acredita que nada muda, a substância que nada muda é a essência, é a permanência. Você concorda com Parmênides. Parmênides, permanência. Se você acha que está tudo errado, porque tudo está mudando o tempo inteiro, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Muito bem, você é parecido com Heráclito, que acha que a substância que forma tudo é a mudança. Eu quero que você saiba quem eram os sofistas do período pré-socrático. Os sofistas eram aqueles que tinham raciocínios que pareciam verdadeiros, pareciam ter lógica, mas não tinha. Para os sofistas, a lógica tinha que atender o ser humano. Já para Sócrates, falava: olha, não podemos nos basear em premissas falsas só para nos agradar. Os sofistas eram aqueles que cobravam para ensinar você a ter um bom discurso. Lembra que isso na Grécia Antiga era muito importante, porque se você tivesse um bom discurso, uma boa retórica, você poderia o quê? Você poderia ser eleito. E aí, é lógico que isso lhe traria alguma forma de poder. O grande denunciador dos sofistas foi o Sócrates. Ele tinha um método que respondia uma pergunta com outra pergunta, a maiêutica. Ele também usava a ironia. O que é a ironia? O hashtag só que não. Dizem que um sofista tentou pegar o Sócrates levando um pássaro na mão e falando: Sócrates, esse pássaro que eu tenho na mão está vivo ou está morto? Ele falou: se ele falar que está vivo, eu esmago. E se ele falar que está morto, eu solto e deixo o pássaro voar. Sabe o que o Sócrates respondeu com ironia? Ele respondeu: a resposta está nas suas mãos. Isso era um tipo de ironia. E maiêutica, como você vai fazer para decorar, que é responder uma pergunta com outra pergunta? Sócrates não dava a resposta pronta. Ele falava: você, maieu, vamos chegar na resposta. Maiêutica. É lógico que não é por isso que chama maiêutica. Esse é só um recurso para você decorar. Então, os sofistas tinham falsos raciocínios e valorizavam a retórica, o discurso, mais do que a lógica. Dentro da lógica, é bom você saber a diferença de dedução e indução. Tem um jeito muito fácil de você lembrar. Quando você parte de uma verdade universal, e esta verdade universal vai te levar para conceitos particulares, você está fazendo uma dedução. Dedução, muitos. Eu chego ao indicador, a uma verdade individual. Vou dar um exemplo. Você parte de uma verdade geral: homens são racionais. O professor Fernando, individualmente, é um homem. Logo, o professor Fernando é racional. Você partiu de uma verdade universal e conseguiu levar para uma verdade particular do professor Fernando. Isso é uma dedução. Agora, quando você tem um único indicador e quer chegar a verdades múltiplas. Então, eu abri alguns abacates na vida, mas eu não abri todos os abacates na vida.
todos os abacates que eu abri tinham um caroço dentro. Eu sou induzido a acreditar que todos os abacates do mundo têm caroço. Mas é certeza que todos os abacates do mundo têm caroço? Não sei. Vai que algum dia eu abra algum que não tenha caroço. Mas todos os abacates que eu abri particularmente tinham caroço. Eu sou induzido, eu faço uma indução a acreditar que os abacates do mundo têm caroço. Entendeu a diferença? Sempre que for possível você partir de verdades universais e aplicar em casos particulares, isso é melhor, é uma dedução. Mas nem sempre isso é possível. Por exemplo, você está descobrindo uma vacina. Não vai ser possível vacinar a população inteira para ver se a vacina funciona. Você primeiro precisa vacinar grupos específicos, vai vendo se isso é válido estatisticamente, e a partir daí você chega uma, olha, neste grupo de controle deu tudo certo, vamos aplicar a vacina na população inteira. É um processo que beira a lógica indutiva e não a dedutiva. Um exemplo prático de lógica dedutiva. Eu considero que matar é errado. Então você não é a favor da pena de morte? Pelo processo dedutivo, eu posso dizer que não, porque eu acho que é errado matar em qualquer situação. Mas a pessoa matou, ela cometeu o erro, eu não quero cometer. Não necessariamente eu estou falando que esse raciocínio é verdadeiro, eu só estou dando um exemplo de lógica dedutiva. Pessoal, faltou algo que eu passei ali em cima, que é a defesa que o Platão fez do seu mestre. Todo mundo lembra que o mestre do Platão era o Sócrates. O Sócrates foi condenado a morrer tomando um copo de veneno, um copo de cicuta. Por quê? A condenação dele dizia que ele estava corrompendo a juventude ateniense. Lógico que os sofistas estavam muito bravos, porque o Sócrates denunciava o erro deles. E aí o Platão fala assim, olha, meu mestre é o cara que conseguiu sair da caverna da ignorância, onde só tinham as sombras das ilusões, criadas por pessoas que tentam enganar os outros, os sofistas, por exemplo, projetando essas sombras na parede da caverna, e ele conseguiu escapar, tá? Ele é esse cara que escapou, e ele viu a realidade lá fora, ele não viu as sombras do conhecimento ilusório, ele viu a verdade. Quando ele veio tentar contar para os prisioneiros que havia uma verdade, esses prisioneiros o mataram. Neste gráfico aqui, você consegue enxergar o que é tudo isso? A letra A, pessoas que vivem do conhecimento ilusório, das sombras. Pessoas que vivem da ilusão, os iludidos. Quem é o B? É o Sócrates, mas é qualquer filósofo que sai da caverna da ignorância. E o que é a letra C, a paisagem? É o conhecimento verdadeiro. Então, letra A, iludidos, pessoas que vivem da ilusão das sombras. Letra B, Sócrates e qualquer pessoa que escapa da caverna da ignorância. Letra C, conhecimento verdadeiro, a paisagem verdadeira. Fechou? Pessoal, com este vídeo você assiste quantas vezes forem necessárias, com as partes grifadas do livro, lê o capítulo inteiro, mas dá mais ênfase nas partes grifadas, com as anotações que você fez no caderno, que estão replicadas no site bit.ly/Istikok, você tem condições de ir bem nessa AV2 de filosofia. Espero que você capriche, bons estudos, até a próxima!